Olá, meu nome é Wagner Dias, eu estou aqui hoje para apresentar a vocês a oficina de elaboração de projetos culturais. Eu falo em nome da empresa Cheque Marketing Produções e Eventos e essa oficina é uma contrapartida pelo prêmio recebido pela execução do projeto Raízes Sertanejas, contemplado pela Lei Paulo Gustavo no município de Sapucaí. Bom, gente, é, antes de começarmos a falar sobre a elaboração de projetos culturais, gostaria de dizer que essa oficina é uma maneira da gente apenas refletir, né, sobre aí os novos tempos que estão aí chegando para nós, fazedores de cultura, as novas exigências, para que a gente ganhe um pouco de consciência, para que a gente também ganhe um pouco de consciência quanto à escrita, né, e à elaboração de projetos culturais. Bom, até algum tempo atrás, era muito comum que os fazedores de cultura, principalmente os inseridos na realidade municipal, que a gente apresentasse as nossas ideias de projetos culturais, né, sejam eles de música, dança, enfim, que a gente procurasse os gestores públicos municipais e, por meio de uma reunião, de uma conversa informal, às vezes até mesmo rascunhado numa folha de ofício, era a maneira como a gente utilizava para apresentar nossas ideias e os nossos projetos. O fato é que a partir das leis de incentivo à cultura, né, da Rouanet, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, vem sendo exigido de nós, né, fazedores de cultura, que apresentemos nossas ideias, nossas propostas, os nossos projetos de uma maneira mais formalizada. E aí, gente, não tem como a gente apresentar os nossos projetos de uma maneira mais formal, se não for por meio de uma elaboração muito bem escrita, que pode, obviamente, conter fotos, vídeos, etc. e tal, mas é muito importante que a escrita do projeto ela esteja bem alinhada, bem fundamentada, esteja profissionalmente dentro daquilo que se espera. É uma burocracia que para nós fazedores de cultura ela é até um pouco distante, porque como nós somos muito da criatividade, nós somos muito do pegar e fazer, a gente às vezes não está muito habituado a sentar para escrever, colocar nossas ideias no papel de uma maneira bem escrita, bem formalizada, para apresentar essas ideias, né, ao poder público. Porém, agora, né, daqui para frente, vai ser muito comum que seja exigido de nós que essa apresentação de ideias, né, de querer fazer projetos culturais, de implementar políticas públicas culturais, elas sejam feitas de uma maneira mais formal e mais organizada. Inclusive, é muito importante que nós, fazedores de cultura, né, que a gente abra nossa mente para esses novos tempos, para essas novas exigências, né, inclusive, né, tomando o primeiro passo para nos formalizarmos como produtores culturais, fazedores de cultura, que é abrindo um CNPJ por meio do MEI, né, que é o que tem o menor custo, mas se você tem outras ideias e já faz coisas maiores, né, você pode abrir um CNPJ, seja como EPP, seja como microempresa, enfim, há várias maneiras. A mais comum para nós que somos individualmente produtores de cultura é o MEI. Então vamos lá dar esse passo importante e começar aí a nossa oficina. Bom, gente, a elaboração de um projeto cultural bem sucedido, ela vai passar aí por 4 etapas mais ou menos, que é o planejamento estratégico, a gestão eficiente dos recursos, a comunicação eficaz e os resultados mensuráveis. E aí, ao longo dessa oficina, a gente vai passar por cada etapa dessas e vai falar um pouquinho sobre elas. Bom, gente, é, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, a gente está falando da gente pensar esse projeto e escrevê-lo de forma que a gente esteja muito bem definido nesse projeto quem é o nosso público-alvo. Nesse sentido, é muito importante a gente analisar se o projeto cultural, se aquele produto cultural o qual a gente está querendo oferecer, se ele faz sentido para o público-alvo que a gente colocou lá no projeto.
Isso é, gente, de fundamental importância. Para dar um exemplo é, grotesco, mas que eu acho que ajuda a gente a entender, por exemplo, eu querer fazer um projeto cultural que consiste numa apresentação musical de músicas de pop rock dos anos 80 para um público de 10 anos de idade, para crianças da faixa etária de 10 anos de idade. Bom, gente, percebam que é, as crianças que hoje têm 10 anos de idade, elas nasceram em 2014. Ou seja, elas nasceram é, mais de 25 anos, 30 anos depois que essa cultura do rock pop dos anos 80 foi desenvolvida. Ou seja, esse público-alvo não tem familiaridade com aquilo que eu estou propondo. Ah, Wagner, mas é uma maneira da gente fomentar, da gente incentivar que eles conheçam, que eles gostem desse tipo de música, desse gênero musical e fazer também um mergulho na história da música brasileira. Ok, compreendo, mas percebam que para esse público captar todas essas ideias que a gente colocou, inclusive talvez como objetivos e metas no nosso projeto, elas ficam mais difíceis de atingir, porque a gente está falando de um público que não tem maturidade para ter essa percepção daquilo que o projeto quer propor. Muitas crianças, por conta dos pais ouvirem essas músicas ou esses artistas em casa, podem ter alguma familiaridade? Podem, mas não é o comum para esse público, entenderam? Por isso que quando a gente for no momento da escrita do projeto, é importante que a gente analise bem para qual público a gente quer oferecer esse projeto. Esse público que a gente pensou em oferecer esse projeto, em envolver nesse projeto, tem essa demanda? É importante perceber isso, tá, gente? Para que não fique no nosso projeto. Às vezes a ideia do projeto é muito boa, mas ela não casa com o público para o qual a gente colocou ali que quer oferecer esse projeto. Um outro ponto que tem muito a ver também com esse primeiro ponto é a análise do contexto cultural. Poxa, será que o projeto que eu estou querendo apresentar faz sentido para as pessoas que vão se envolver nele ou que eu quero envolver nele? Por exemplo, a Check Marketing Produções e Eventos, ela apresentou, ela fez o projeto dela consistia numa apresentação musical na qual os músicos apresentariam, por meio de uma lista de músicas muito bem selecionadas, músicas de raízes sertanejas, por isso o nome do projeto Raízes Sertanejas. E para quem que foi pensado esse projeto? Para quem apresentar esse projeto? É, esse projeto ele poderia ser apresentado em qualquer lugar do nosso município de Sapucaia, porque nós somos um município urbano, porém com uma identidade rural muito forte. A cultura do homem sertanejo ela é muito forte no cidadão sapucaense. Porém, a empresa pensou no primeiro momento em apresentar esse projeto no distrito de Aparecida, que é um distrito que, apesar de ser um distrito urbano, ele tem muitas características ainda de um distrito rural, tem essa pegada do sertanejo muito forte. Então, por isso foi pensado primeiramente em Aparecida, no povo de Aparecida, como a ser contemplado com esse projeto. Entendem? Então, músicas de raízes sertaneja para uma população que tem essa cultura sertaneja de raiz em si, faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu viver, né? Faz parte da sua realidade. E por fim, na hora da gente pensar o planejamento estratégico, é muito importante também a gente pensar, né, nos objetivos e nas metas que o projeto pretende atingir, de uma maneira que a gente não se destoe muito da realidade das possibilidades. Então, às vezes, o projeto está muito bem escrito, o público-alvo está muito casadinho lá com o que o projeto oferta, tem demanda, o contexto cultural é perfeito para aquele projeto que está sendo proposto,
porém os objetivos e metas estão fora do contexto. Então, gente, é muito importante que na escrita os objetivos e metas eles sejam algo que seja possível de atingir com o projeto que você está propondo. Às vezes, na hora de escrever, para tentar convencer mais os gestores, os avaliadores da importância daquele projeto, a gente pode acabar recorrendo ao erro de estabelecer metas e de estabelecer objetivos que não são tangíveis, não são tocáveis com aquele projeto. Então a gente precisa estar muito atento quanto a essa questão também. Ainda em relação aos objetivos e metas, gente, as metas elas precisam ser muito específicas, elas precisam ser claras. O que você pretende atingir com aquele projeto? Vamos dar um exemplo. Eu pretendo aumentar o acesso à cultura, eu pretendo promover diversidade artística, eu pretendo fomentar o desenvolvimento cultural, né? São metas que o projeto em si ele já provoca. Se você está apresentando um projeto de documentário, por exemplo, você está fazendo isso de uma maneira gratuita, automaticamente você já está promovendo o acesso à cultura, você já está fomentando o desenvolvimento cultural daquelas pessoas envolvidas no projeto, da realidade daquele município e assim sucessivamente. Por outro lado, gente, os resultados eles precisam ser mensuráveis, ou seja, eles precisam ser capazes de serem medidos, de serem analisados. Então, por exemplo, se você coloca lá como uma das metas, a serem atingidas, por exemplo, um público-alvo de 100 pessoas, é muito fácil, dependendo, por exemplo, se você vai fazer exibição de um documentário, se você vai fazer uma sala de cinema e vai exibir um determinado filme, você colocou uma lista de presença na porta, você já consegue ali coletar os dados de quantas pessoas participaram daquele projeto, da execução daquele projeto e se aquele objetivo foi atingido, né? E por outro lado, gente, também é muito importante nessa questão dos objetivos e metas e também, né, nas análises que precisam ser feitas, que os prazos estipulados na sua execução do projeto eles sejam realistas. É muito comum, às vezes, que a gente não se atente a isso. É muito comum que, às vezes, na hora de colocar lá o cronograma de execução, a gente não preveja adversidades, imprevistos, né? Por exemplo, um curta-metragem, por exemplo, se o seu projeto é um curta-metragem, né? Um curta-metragem, se ele for gravado, por exemplo, em ambientes externos, ainda que seja gravado em ambiente interno, ambiente externo, você precisa contar com a saúde dos atores que vão filmar. Às vezes um ator teve uma indisposição num dia, não conseguiu gravar as cenas que estavam previstas para aquele dia, quer dizer, vai ter alteração no prazo, ou de repente um documentário que demanda muita pesquisa, né? E às vezes o tempo da pesquisa foi maior do que o previsto, você não colocou uma margem ali dentro do seu cronograma, então seu cronograma começa a ser atropelado e às vezes você não consegue executá-lo. Então é muito importante que a gente, olhando para o nosso projeto, que a gente possa colocar ali as imprevisibilidades, né? O tempo, destinar um pouco do tempo, talvez 20%, 30%, né? A mais de prazo para que a gente possa ter aí o tempo de imprevistos para que isso não impacte na execução dos nossos projetos. Por outro lado, também, uma fase também que é importante, uma etapa que é importante do projeto, que é a elaboração de orçamento, que é quando a gente apresenta ali, né, no nosso projeto o que a gente acredita que vai gastar e de que maneira a gente vai gastar esse orçamento. Então, a etapa do orçamento ela é fundamental para garantir a viabilidade do projeto. Sem o recurso financeiro, a gente não consegue fazer a execução daquele projeto cultural. Então, a gente precisa definir muito bem, né, dentro do orçamento, né, o que a gente pretende gastar aí
em cada fase de execução do projeto, com cada equipe, com pessoas, com logística, né, com estrutura, tudo é preciso que seja especificado de maneira precisa. Né? Então aí a gente pode ter dentro do nosso orçamento a gente precisa ter lá o custo total. Existem orçamentos, gente, que por exemplo você pode especificar lá, inclusive, se vai ter entrada de recursos próprios junto com o prêmio que foi pago, seja por uma lei de incentivo à cultura, né? Se vai ter também patrocínio ou não, né? É preciso especificar lá no seu orçamento, no caso, por exemplo, se o projeto foi todo executado pelo prêmio da lei Paulo Gustavo. Então, é preciso que você mencione lá no seu orçamento que tudo foi custeado pela lei, pelo prêmio da lei Paulo Gustavo, ou seja, 100% do projeto foi executado com os recursos provenientes dessa lei. Né? Geralmente os municípios eles já propõem uma planilha pronta e que cabe a nós fazedores de cultura somente preencher. E aí nesse preenchimento é preciso que a gente esteja atento, né? A essas questões para que a gente consiga mencionar lá o que é o custo total, o que desse custo total é proveniente desse prêmio, se é 100%, se entrou algum patrocínio, tudo precisa estar mencionado nessa planilha orçamentária. Outra questão, gente, que é uma dificuldade muito grande para nós, né, fazedores de cultura, e que envolve a gestão financeira dos projetos, que é a questão de captação de recursos financeiros. Muitas vezes a gente tem boas ideias, a gente tem bons projetos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar esses recursos financeiros, né, de conseguir esse acesso a esses recursos financeiros. Então, é extremamente importante que a gente treine e melhore na escrita dos nossos projetos culturais, porque essas leis de incentivo à cultura, elas vieram para ficar. E elas vão estar o tempo todo aí nos dando a oportunidade, por meios de editais, de inscrever os nossos projetos, as nossas ideias e de estar fazendo a captação de recursos por meio delas, né? Existem muitos cursos, inclusive propostos pelo próprio Ministério da Cultura, né, que ensinam o fazedor de cultura de maneira gratuita, online também, 100% EAD, a fazer a escrita de projetos simplificados, de como captar esses recursos. O fato é que hoje as leis de incentivo à cultura estão nos dando essa oportunidade de captar esses recursos por meio de editais públicos, principalmente a lei Rouanet, principalmente a lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que são leis muito mais acessíveis para os fazedores de cultura que se encontram aí na esfera municipal. É importante também que no seu projeto que na elaboração do seu projeto cultural você especifique lá e tenha um planejamento de como você pretende captar recursos, né? Quais as estratégias que você vai utilizar, quais são os potenciais investidores, preparar materiais de apresentação bacana, alinhado com aquilo que você pretende apresentar, para que você tenha aí a possibilidade de negociar e convencer os investidores, gestores de que o seu projeto ele tem essa demanda, ele tem essa necessidade de ser executado. Isso, gente, por último que eu estou falando, mais no caso de você estar em busca de um patrocínio, de um recurso que seja do setor privado. Então é preciso que você esteja aí muito bem alinhado aí a sua planilha financeira, as suas estratégias para que você consiga convencer aí os gestores, né, a fazer esse patrocínio em relação ao seu projeto. Bom, gente, agora a gente chegou na parte de falar um pouco sobre a escrita em si do projeto, que a gente fala de escrita criativa e essa escrita criativa ela é fundamental para a elaboração dos projetos culturais, porque é através da escrita que a gente vai comunicar a nossa proposta, é através da escrita que a gente vai poder
envolver o gestor público, os avaliadores, de que o nosso projeto é importante. Por isso que essa escrita ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, ela precisa ser envolvente, ela precisa ser coesa, ela precisa ter fundamentação, né? Ela precisa ter justificativa, precisa usar dessa escrita para justificar a necessidade e a importância do seu projeto, né? E a escrita criativa, ela envolve então a elaboração dos textos que possam cativar não só o público, mas que possa despertar interesse daqueles que estão lendo o seu projeto e que eles pensem e reflitam, opa, com tudo que está escrito aqui, a maneira como isso está escrito, esse projeto geralmente ele tem uma importância. É por meio da escrita criativa que a gente vai fazer aí o convencimento, né, da necessidade do nosso projeto. É através da escrita criativa que a gente vai poder elaborar propostas, relatórios, comunicados e outros materiais até de divulgação do nosso projeto. Então precisa escrever de maneira criativa, não simplesmente dizer o que você quer fazer, como você vai fazer, seus objetivos e metas e pronto, de uma maneira muito fria, né? E muito vazia. É preciso fundamentar bem, é preciso escrever bem, é preciso buscar aí, né, essa criatividade na escrita para que você possa conseguir convencer os envolvidos, né, nesse projeto de que o seu projeto é importante. Bom, gente, uma etapa que também é importante, né, na execução do projeto, e que a gente também precisa especificar isso lá na elaboração do projeto, é a composição da equipe, os papéis e as responsabilidades que cada um tem dentro desse projeto, né? A gente precisa falar também sobre a comunicação eficaz, como essa comunicação vai ser feita, né? É preciso também criar um ambiente positivo. É óbvio que geralmente essa parte da gestão de equipe, ela é uma parte, a parte o item 1 e 2, às vezes eles podem ser exigidos, desculpa, ou estarem como itens a serem preenchidos aí nos modelos de elaboração de projetos culturais propostas pelo município. Mas você vai lá compor sua equipe, você vai citá-los lá no seu projeto, na escrita do seu projeto, vai dizer qual o papel de cada um, né? Isso para a escrita do projeto. Agora, para a execução do projeto, ter uma comunicação eficaz com os membros da equipe é extremamente importante, uma gestão democrática, onde todos possam ser ouvidos, onde as ideias e feedbacks tenham espaço para serem recebidas, por fim, né, criando um ambiente de motivação de trabalho, positivo, colaborativo, em que haja reconhecimento da importância de todos os envolvidos nesse projeto. Em relação à comunicação cultural, né, gente, é muito importante que esses projetos eles possam construir aí uma ponte, uma ligação com aqueles que vão ser atingidos, ou que vão, desculpa, atingido é uma palavra ruim nesse caso, mas pelos que serão envolvidos pelo projeto, né? É fundamental também entender as necessidades e as preferências do público-alvo, para que você proponha um projeto que, ao você comunicar, vai fazer sentido para essas pessoas. É importante também que você estipule quais serão os canais adequados de comunicação para atingir o seu público-alvo de maneira eficaz. Por exemplo, eu acredito que em cidades interioranas, né, pequenas, a propaganda volante ainda é uma grande ferramenta de você comunicar, por exemplo, a execução do seu projeto cultural, né? Amanhã, dia tal, hora tal, estará acontecendo na Casa da Cultura do local tal, a apresentação do projeto X, do projeto Y, né? Projetos abraçados aí pela lei de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo, etc. e tal, é uma fonte. Outra fonte é a internet, as redes sociais, os meios de divulgação.
tudo isso pode ser utilizado como canais de comunicação. É óbvio que, de acordo com o seu público-alvo, você que vai definir qual é a melhor maneira de se comunicar com ele. É preciso estar atento aonde esse público está e como esse público se comunica para você definir aí as suas ferramentas de comunicação. E aí, gente, não basta se comunicar, é preciso se comunicar com clareza, é preciso se comunicar com transparência, né? É preciso que se tenha uma linguagem acessível e adequada ao público que você quer atingir, porque senão você corre o risco de se comunicar, mas não ser compreendido. E aí, automaticamente, aquele projeto que é tão bacana, que foi tão bem escrito, que conseguiu os recursos, ele não vai fazer sentido para aquelas pessoas que estão ali. E aí, gente, quando há a construção de pontes, quando o público-alvo é bem definido, está alinhado com o seu projeto, os canais de comunicação adequados são utilizados de uma maneira clara, com uma linguagem acessível, você vai ter engajamento do seu público, você vai conseguir que o público participe e que também promova o seu projeto, né? E aí, gente, é importante a gente também ter o conhecimento da importância do marketing cultural. Comunicação eficaz, engajamento digital, criação de marca, promoção de eventos, tudo isso é abarcado pelo marketing cultural. Ou seja, comunicação eficaz é você disseminar as informações sobre o projeto, sobre seus resultados, né? Comunicar desde não só, por exemplo, um projeto musical, que geralmente ele acontece ali, né, num determinado momento e pronto, né? Desde a divulgação, participação do público e depois você ter resultados a apresentar, né? Se o público achou positivo, se fez sentido, etc e tal. O engajamento digital é essa utilização das plataformas digitais para que você possa se conectar ao seu público, tanto para atraí-lo para o seu projeto, para que ele participe do seu projeto, como também para que ele seja um multiplicador daquilo que você propôs, né? Se você propôs uma apresentação de dança, esse público engajado, ele vai divulgar isso, ele vai compartilhar nas redes, ele vai chamar a atenção de outras pessoas, né? E vai fortalecendo laços para que o seu projeto ele seja cada vez mais necessário. Né? Você pode também, caso você queira, criar uma marca para o seu projeto, registrar isso direitinho, né? Tudo formalmente pelo site do IPI, que é uma instituição de produção industrial que faz o registro das marcas, né? E criar estratégias, né, gente, para engajar o público nos seus eventos culturais, na execução dos seus projetos culturais. Afinal de contas, né, gente, tudo só faz sentido se houver público para aquilo que nós estamos propondo. Caso não, esse projeto ele não tem demanda. Se ele não tem demanda, ele não tem sentido para aquela comunidade para o qual ele foi pensado. E aí, gente, chega um momento que é a maior dificuldade de todos nós, né? Que é a prestação de contas e às vezes até a avaliação do projeto, né? A prestação de contas é um momento que nos exige muita habilidade, muita concentração, porque é o momento em que a gente precisa reunir todos os documentos que comprovem a aplicação dos recursos, né? Então, todos os pagamentos que foram feitos por meio daquela conta que é aberta somente para que a gente possa gerir os recursos daquele prêmio, seja da lei de incentivo à cultura e etc e tal. Então a gente precisa ter essa documentação. Essa documentação, ela é uma comprovação de que esses recursos foram bem gastos, bem aplicados. E aí a gente precisa ter ali um relatório, né, uma planilha de custos, né, detalhado, né, no qual conste os gastos e junto dessa planilha vem a documentação provando, né, que os gastos aconteceram, né? É importante também que a gente pense, né, ainda que em algumas vezes ou muitas das vezes é, por meio informal,
entre o propositor do projeto, mas se a gente for falar especificamente sobre leis de incentivo à cultura, geralmente o relatório de execução é a maneira que nós temos para fazer a avaliação do projeto. Né? O relatório de execução, geralmente os municípios até fornecem um modelo e a gente segue lá o preenchimento daquele modelo. Ali, em algumas perguntas, em alguns pontos, já está sendo feito ali uma forma de avaliação. Né? E aí é muito importante a gente compartilhar esses resultados. Se é um projeto que recebeu recurso privado, que recebeu patrocínio, é importante compartilhar isso com os financiadores, e se for projeto que recebeu aí recurso público por meio de lei de incentivo à cultura, a gente compartilha isso por meio de todas as documentações que são exigidas com o próprio gestor público para que ele avalie, analise, né, e arquive aquilo como prova de que o projeto foi executado, os recursos foram gastos da maneira devida e que teve aí os seus resultados. Né? Então a prestação de contas ela é um passo crucial para nós que somos aí produtores culturais, fazedores de cultura. É muito importante que a gente vá se adaptando a essas novas realidades, porque daqui para frente não terá como ser diferente. Não terá mais como a gente voltar à fase lá do papel de pão, do rascunho, da reunião informal, uma reunião formal no qual a gente apresentava o projeto, tudo era definido e tudo acontecia. Agora a gente precisa aprender a formalizar tudo isso, aprender a gerir os recursos que foram disponibilizados, seja na conta das empresas, seja no seu CNPJ de MEI. É importante a gente ter consciência sobre os gastos desses recursos, porque isso tudo precisa ser justificado, tá bom? E aí, gente, a avaliação do projeto passa por essa questão aí, né? Dos resultados alcançados, do impacto que ele teve para a sociedade, né? Da importância daquele projeto permanecer, né? Da sustentabilidade desse projeto, né? Porque ele contribui aí para a fomentação da cultura, para o desenvolvimento da cultura, para a diversidade do acesso à cultura, enfim. A avaliação é um momento importante em que nós, fazedores de cultura, precisamos também pensar aquilo que deu certo, que não deu certo, como pode ser feito para ser melhorado, né? E aí, gente, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. Espero que essa oficina tenha pelo menos contribuído para conscientizar, né, você, fazedor de cultura, sobre a importância de dar esse passo rumo à formalização da escrita dos seus projetos, né? Rumo à maneira como a gente emprega e gasta aí os recursos que são oriundos dessas leis de incentivo à cultura, para que a gente possa estar se especializando e cada vez mais participando, né, desses editais e até aprendendo a captar recursos de outras fontes, para que, inclusive, né, você, eu ou qualquer outro fazedor de cultura possa também viver da cultura, né? Eu acho que esse é o objetivo principal e na verdade não é o objetivo principal. Esse é um objetivo que ele precisa ser fundamentalmente perseguido, né? É óbvio que nós, fazedores de cultura, fazemos pelo prazer de ver aquele projeto fomentado na comunidade, reunindo pessoas, criando consciência, despertando curiosidade, né? Despertando ideias, conhecimentos, mas é importante também que a gente possa garantir, né, que a gente consiga viver disso que é um prazer para nós. Então, quanto mais nós nos profissionalizarmos, mais nós vamos conseguir captar recursos das diversas fontes e fazer, né, da produção cultural, né, e fazer de nós, fazedores de cultura, um profissional dessa área, conhecedor dessa área, né, alguém pronto profissionalmente para executar, né, esses projetos culturais com os recursos que estão disponíveis.
Espero que a gente tenha ajudado, tenha contribuído para o seu crescimento, um pouquinho para o seu conhecimento. Um abraço a todos.